Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o Evangelho de Marcos, um livro que ele é considerado o evangelho mais sucinto, direto ao ponto, claro e com uma mensagem rápida para você entender quem é Jesus Cristo e a sua história. Então, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, acompanha comigo os meus slides. Então vamos lá? Então deixa eu compartilhar com vocês. Aqui então, né, o Evangelho de Marcos. O que você não pode perder de vista quando você lê esse livro. Então, assim como os demais livros sinóticos, ele vai focar na história de Jesus, partindo ali do seu ministério na Galileia e a última semana de Jesus Cristo em Jerusalém. Tem-se uma estipulação que provavelmente o livro de Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Porque a mensagem dele é sucinta, porque a mensagem dele é mais curta, é mais rápida, e posteriormente Mateus e Lucas fazem comentários e correções sobre aquilo que Marcos escreveu. Né? Então, por isso tem-se essa estipulação, que provavelmente ele foi o primeiro. Então, a data de escrita do Evangelho de Marcos é aproximadamente ali 65 anos depois de Cristo. Provavelmente quem foi o destinatário? Foi a Igreja de Roma, para os cristãos da Igreja de Roma, tá? Então vamos lá. A autoria, ela é atribuída a Marcos, ou João Marcos, que seria ali o, né, o nome completo dele. Este foi companheiro de Paulo, conforme nós podemos ver lá em Colossenses 4:10, e posteriormente, de uma forma mais íntima, mais próxima, ele caminhou também e ficou mais tempo com Pedro. Então, aqui nós entendemos que aquilo que Marcos escreveu era muito daquelas do que Pedro comunicava para Marcos, e é como se Marcos tivesse escrito, colocado em palavras, em texto, aquilo que Pedro falava, tá? Então, aqui é muito importante esse detalhe, porque se em algum momento você quer ter uma percepção muito de como que Pedro via, né, e entendia a história de Jesus, se você ler o livro de Marcos, ele vai te dar essa percepção de uma forma bem legal, tá? Como que esse livro ele está estruturado? Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, né, tem-se o reino ele se torna público, né, o reino de Deus. Do capítulo 3, né, a partir do versículo 7 até o 8, versículo 21, vai se falar sobre o ministério do reino. Daí, do capítulo, né, 8, 22 até o 10, capítulo 10, versículo 45, vai se falar do ministério revelado. Aí, a partir dali, do capítulo 10, 46, já passa para o rei chega em Jerusalém, a chegada de Jesus Cristo em Jerusalém, até o ponto da crucificação, no 15, capítulo 15, versículo 47. E aí tem-se o epílogo do livro, mas que não é o final da história, porque Marcos não escreveu esse restante, tá? Então, ali do 16, do versículo 1 ao versículo 8, tá? Então, veja, aqui vai se interromper aqui, tá? Então, as demais, o Evangelho de Marcos ele vai até este ponto, até a ressurreição de Cristo. Só que ele não conta do restante que aconteceu depois, tá? Então o restante você vai ter que ler realmente nos outros livros. Algumas peculiaridades. Então, como este livro ele foi escrito para judeus, né, que estavam ali em Roma, para pessoas que não eram judias, que estavam em Roma, né? Então, aqui ele tem essa preocupação
de escrever para pessoas que não conheciam costumes judaicos também, tá? Então ele é um livro que utiliza vários termos latinos, né? Ou seja, de uma linguagem que parte do latim. Ele explica vários costumes judaicos. Então, em todas essas passagens que estão ali entre parênteses, são momentos em que Marcos ele está, né, dando uma ênfase, explicando esses costumes, porque não era claro para todo mundo. E ele também traduz várias frases aramaicas. Então, veja, essa é uma peculiaridade deste livro. A preocupação do autor para que outras pessoas pudessem entender. Uma das palavras mais usadas, cerca de 40 vezes, a qual serve de conexão entre várias narrativas, é o advérbio imediatamente ou logo. Essa palavra ela transmite a ideia de que Jesus estava em constante atividade. Mas por que que isso é importante? Porque Jesus estava na qualidade de um servo trabalhador, ou seja, ele estava totalmente na ativa, operante. Então, aqui ele faz muita questão de transmitir a ideia de que Jesus não ficava de bobeira, de que Jesus não tirava longos períodos sem fazer nada. Ou seja, Jesus era um servo trabalhador. Ainda que a maior parte do Evangelho de Marcos seja composta de narrativa, duas sessões de ensino aparecem. Então, nós temos no capítulo 4 parábolas e no capítulo 13 profecias. Basicamente, Marcos, ele quase não escreve por conta própria. As palavras de Jesus perfazem 30% do Evangelho de Marcos. Então, ou seja, tipo, é bastante coisa. Então, ele praticamente ele não fala por si só, ele não cria só narrativas. Ele realmente copia e cola muitas das frases de Jesus, tá? As narrativas, elas são bem organizadas. Bom, aqui o estilo de Marcos é aquele que é o direto ao ponto, tá? Então, digamos que você não tenha muito tempo para contar a história de Jesus. E você quer que essa pessoa ela leia e ela entenda a história de Jesus. Pede para ela ler o livro de Marcos. São 16 capítulos, ele é conciso, curto, claro, simples e vívido, com muitos detalhes. E tem o detalhe: ele parte de uma premissa muito de uma testemunha ocular, que é no caso Pedro, né? Então veja, ele é muito parecido como se realmente fosse assim, olha, é uma pessoa contando, né? Não somente o estilo, mas a gramática é, não era muito boa, né? No caso assim, ó, aqui o não muito bom não se refere à importância do texto, tá? E não se refere a ele não ser um texto válido. Mas veja só, Mateus e Lucas, eles dão uma corrigida na gramática na gramática e no estilo de Marcos, posteriormente com os seus textos. Mas por quê? Bom, veja, Mateus e Lucas, eles tinham profissões anteriormente com mais acesso a uma educação formal. Então, Marcos ele faz um grande esforço e ele também está ali, por exemplo, principalmente traduzindo as percepções de Pedro, né, que é a testemunha ocular, né? Então é mais simplificado nesse sentido. Mas a história em si tá perfeita, ela é uma história vívida, ela é simples, ela é clara também, né? Só que ela não tem tantos detalhes, né? Quanto em Mateus, quanto em Lucas. Então veja, Mateus faz toda uma análise do Antigo Testamento, pegando a genealogia, comparando as profecias com Jesus, tudo mais.
Lucas é um historiador, ele é um médico, né? Ele vai atrás de detalhes mínimos da história. É o livro mais completo. Então, logicamente, comparado a esses dois eruditos, o livro de Marcos acaba aparecendo, digamos assim, ó, muito sucinto. Mas é uma mensagem extremamente clara e importante. E ele também traz de uma forma mais vívida um Jesus pessoal que não se encontra nos outros dois com tamanha clareza. Ó, Marcos frequentemente narra atitudes pessoais de Jesus. E aqui, né, em parênteses, tem aqui as passagens, né, no capítulo 3, no capítulo 5, 7, 8, 9, 10, ou seja, quase em todos os capítulos. Traz as emoções de Jesus e a impressão do povo sobre Jesus. Então, no livro de Marcos, você vai ter essa percepção de como que as pessoas ouviam, ou entendiam, ou não entendiam, né? Então, veja, era Jesus Cristo, é Deus que se fez carne. Então, como que alguém olha para ele e entende, né? Aqui, no livro de Marcos, Marcos vai realçar que não é só a causa humana, mas é uma inevitabilidade divina. Ou seja, a cruz é inevitável, tá? Então, durante toda a história, Jesus já sabia que ele iria terminar parte da sua história com um sacrifício na cruz, para depois, então, ressuscitar. Ah, mas por que ele sabia? Ué, porque ele também é Deus. Então é inevitável, era inevitável a cruz. E veja, para nós que somos seres humanos, a cruz, que é a morte, é um fim. Veja, para o ser humano, que é criatura, a morte é o fim. Mas para Cristo, né? Então veja, Cristo sabia que ao comunicar para os membros ali, né, os seus apóstolos, seus discípulos, que ele sofreria a morte de cruz, para os discípulos não era compreensivo, porque a cruz era um fim. Então, ele anunciava, olha, mas não tem como escapar disto daqui, né? Vai ter que acontecer. Mas também Jesus sabia que posteriormente ele voltaria, né? Só que você entende, é a parte difícil de cair, cair a chave é, imagine que alguém chega para você e diz assim, eu vou morrer, mas depois eu vou viver. Você fala assim, não, não vai, né? Não tem como, né? Hoje nós temos esse entendimento da vida eterna desta forma, porque nós sabemos que Jesus Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou e nos conectou ao Pai. Até então, naquele momento, as pessoas tinham a ideia de um céu, tinham a ideia de estar, né, no céu, mas não era uma ideia tão elaborada quanto agora, né? Então veja só. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Veja, Jesus Cristo chegava e ele literalmente falava assim: olha, é isso que vai acontecer. Como que você entende isso? Porque estava ensinando aos seus discípulos e lhes dizia: O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Veja, gente, ele afirmava que ia ressuscitar. Isso é muito incognoscível.
Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, tenta imaginar alguém dizendo isso. Só que o que vocês têm que, né, entender é que assim, ó, naquela época as coisas elas aconteciam e as pessoas não tinham a mesma forma de relacionamento que nós temos hoje, tá? Então, por exemplo, hoje se uma coisa acontece assim, não, mas foi uma situação fraudada, foi uma cena, foi uma coisa montada. Naquela época, Jesus Cristo não estava lá a todo momento conversando com Pilatos, né, com a, as pessoas, né, do momento lá. Então, não tinha como armar isso. Não tinha. A pessoa ia para a cruz. Não tinha como fingir uma morte na cruz. Então, quando Jesus dizia assim, ó, eu vou ser entregue, eles me matarão, eu vou ressuscitar, é aquela coisa assim, ó, quem foi para a cruz vai ser morto. Não tem como sair dali vivo, né? Então, na cabeça dos apóstolos e de todas as pessoas, era difícil para eles entender isto. Algumas vezes pode ser que eles pudessem entender que era simbólico. É por isso que Pedro reage daquele jeito, é por isso que tenta cortar a orelha do guarda. Então veja, é como se a pessoa que está com eles ali, liderando, está dizendo: ó, eu vou ter que passar por isso. Só que as pessoas não vão conseguir entender assim, tá, pera, você está dizendo que vai passar por isso e depois vai voltar? Não, não, você não vai voltar. É difícil crer nessa questão. E é por isso que o evangelho é sobre você ter fé. Veja, aqui eles precisavam crer em primeiro lugar. E isso aqui é como se também fosse um grande ensinamento. Então veja, ter fé no Filho do Homem. Aqui, veja como é difícil, né? O segredo messiânico. Essa é uma outra questão que também é complicada, né? Em várias ocasiões, Jesus advertiu ou passa a favor de quem operou um milagre, que guardasse em silêncio a respeito da identidade dele ou do que ele fizera. Então, veja, essa é uma outra parte que torna, digamos assim, não tão fácil de compreender a postura de Cristo. Por quê? Porque ele curava as pessoas, operava milagres e na sequência falava: não conte para ninguém. Gente, peraí. No mundo que nós vivemos, quando você faz alguma coisa, seja quer contar, principalmente se você fez uma coisa legal, né? Até tem uma forma, né, de algumas pessoas falarem em empresas que tem aquele funcionário que ele é como, digamos assim, né, uma galinha. Toda vez que põe um ovo, ele cacareja avisando, olha, pus um ovo aqui, né? Tipo, ó, fiz uma coisa legal, né? Então veja, as pessoas no Instagram, todas as coisas que elas fazem de legal, elas querem contar para todo mundo, olha como eu fiz isso. Olha, tirei um 10 na prova, conta para todo mundo. Só que Jesus apresenta uma postura completamente invertida. Ele opera um milagre, ele cura uma pessoa e ele diz: não conte para ninguém. Basicamente, ele nos ensina aqui uma postura humilde. Ele veio para ser servo. Ele é o servo sofredor. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Então veja, os próprios demônios conseguiam reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, mas Deus mandava fique quieto.
Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas lhes dava ordens severas para que não dissessem. Então aqui não é apenas o povo vendo, existe o sobrenatural reconhecendo Cristo, mas ele dava ordens para que não dissessem quem ele era. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Bom, aqui adiante, né? A questão dele ser filho de Deus. Então, embora Marcos sublinhe a humanidade de Deus, ou seja, todas essas passagens aqui, ele também não negligencia a divindade de Deus. O princípio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, já no primeiro versículo. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos 1:1. Irado, olhou para quem estavam à sua volta e, profundamente entristecido por conta das coisas dos seus corações endurecidos, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e foi restaurada. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. O primeiro homem a reconhecer a divindade de Jesus Cristo foi o centurião. Quando o centurião que estava à frente de Jesus Cristo ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: Realmente, este homem era filho de Deus. O discipulado, a questão do servir. Deve-se prestar atenção a trechos sobre o discipulado baseado nas predições de Jesus acerca de sua paixão. Então, o discipulado é algo muito importante. Nós vemos que essa questão ela é bastante enfatizada, né? E é também assim, é o centro da mensagem do livro de Marcos, né? Então veja, a questão aqui dele apresentar um Jesus pessoal, que é servo e que te chama para segui-lo, para tomar a sua cruz. Então, essa é uma mensagem muito importante desse livro. Você não pode perder isso de vista. Então, acompanha comigo. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Assentando-se, Jesus os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E Jesus chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui, né, veja que Mateus ele vai trazer essa passagem, por exemplo, para ilustrar bem sobre o reino invertido, né, sobre a lógica do reino de Deus. Aqui Marcos está apresentando sobre uma questão do servir. Veja, tipo, ele dá ênfase mais, na mensagem mais pessoal do texto. Você vai ter que servir. Os ensinos de Jesus. Embora Marcos registre menos ensinos diretos de Jesus que os demais evangelistas, há uma notável realce em Jesus como mestre. As palavras mestre, ensinar e doutrina e rabi são aplicadas 39 vezes a Jesus em Marcos. Por fim, né, o Evangelho de Marcos ele apresenta Jesus como o proclamador e personificador do reino de Deus, desafiando os leitores a segui-los até a sua vinda como Filho do Homem. Também fornece é, os que enfrentam perseguição, mostrando Jesus como servo sofredor, mesmo sendo Filho de Deus. Então, meus caros irmãos,
O livro de Marcos tem uma mensagem clara, direta, concisa, apresentando um Jesus pessoal, mas principalmente um servo que veio, morreu por nós, ressuscitou e nos conectou novamente ao Pai. Meus caros irmãos, esta foi a aula sobre o Evangelho de Marcos. Bons estudos para todos vocês, uma boa semana e que Deus os abençoe.